Hoje nós vamos fazer um nine patch. Isso é um bloco de patchwork, é o mais comum que todo mundo faz, que aproveita para fazer colchas e toalhas e outras coisas. E é bem fácil. O que eu fiz? Eu cortei quadrados, ó, eu cortei quadrados de 13 por 13. Por que 13 por 13? Podia ser de qualquer tamanho, mas eu gosto do 13 por 13, porque a gente sempre perde 1 centímetro de cada lado na costura. Então, ele não fica tão pequeno depois que a gente faz. Por que nine patch? Nine é 9 em inglês, patch, patchwork. Então, são 5 quadrados de uma cor, 4 de outra. Normalmente a gente faz que combine as cores entre si, ou não. Já que o patchwork é seu e você vai fazer o seu trabalho, o bloco pode ser multicolorido ou pode ser o nine patch tradicional, que é esse, 5 de uma cor e 4 de outra. O que a gente faz agora? A gente sempre costura assim, de 3 em 3. Então, eu vou pegar o bloco, o quadrado direito com direito e vou costurar aqui. Eu normalmente coloco um alfinete no local aonde eu vou passar a costura. Porque se eu tiver um tecido que eu precise saber que ele tá certinho com o pé, ele tá com direito, mas ele tem que ficar nesse sentido, assim fica mais fácil saber aonde que eu tenho que costurar. Então, eu vou passar uma costura aqui. Depois de passar a costura aqui, eu vou passar direito com direito e vou passar uma costura aqui. Como a gente fica mais fácil fazer tudo numa vez só, a gente é meio ansioso e faz tudo numa vez só, então eu faço isso, ó. De 3 em 3, eu vou para a máquina, passo uma costura aqui, passo uma costura aqui. E aí, eu vou para a máquina e já volto. Então, como vocês viram, eu costurei aqui, ó, um pé de máquina em todos eles para unir de 3 em 3. Agora, a gente passa ferro para eles ficarem bem certinhos e eu vou ensinar como unir um com o outro. Passei a ferro. E agora, nós vamos unir direito com direito. Essa é a parte importante. Eu tenho aqui costuras, eu vou unir as costuras. Então, deixa eu explicar uma coisa, que normalmente as pessoas não sabem. Eu tenho que unir, casar, a gente diz, uma costura com a outra. Não adianta eu pegar e passar uma costura direto aqui. Eu tenho que unir uma costura com a outra, porque a máquina vai passar um pé de máquina aqui, mais ou menos, ó, aqui.
Se eu não unir desta parte de baixo até em cima, aqui, né, aqui dentro, ele vai ficar aquela costura que o canto não casa. Então, eu vou unir a costura aqui, boto um alfinete de um lado, boto um alfinete do outro, e aí vocês veem que aqui não me importa tanto, quando eu for para a máquina eu vou unir, ou eu já deixo o alfinete aqui, marcando aonde vai a costura. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou casar a costura, ó, bem direitinho, até em cima, ó. Boto um alfinete de um lado e boto um alfinete do outro. Muitas vezes, o tecido fica assim como ficou esse aqui, ó. Esse aqui é um tecido da mesma qualidade, e o outro, mas às vezes ele fica assim, ó, meio bambo. O que a gente faz quando for costurar? Só estica que ele fica. Como eu botei alfinete aqui e aqui, ao esticar, eu posso até esticar assim, ó, ele vai ficar uma costura reta. Eu vou passar um pé de máquina aqui e volto logo. Agora, tiro o alfinete. Vocês viram a minha máquina, ó, ela passa por cima do alfinete. Claro que numa velocidade não muito alta, porque para não quebrar a agulha. Então agora, tchau, tchau, ó, ele ficou certinho, ó, casadinho, canto com canto. É por isso que a gente faz a marcação da costura num pé de máquina. Se você acha, eu não sei fazer o que é o pé de máquina, existe no mercado, ó, uma régua, não sei se dá pra ver, ó. A régua é exatamente o tamanho de um pé de máquina. Então, olha aqui, ó, você pode até marcar, se quiser, se for mais fácil para você, você marca com uma caneta ou com um giz um pé de máquina para saber aonde que é a costura que tem que fazer. Mas a gente tem que casar a costura lá a partir daqui do pé de máquina para que ele fique, ó, certinho o casado. Eu vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui, ó. Ó, eu vou virar, e aí para ficar mais fácil para vocês enxergarem, eu viro assim. Eu pego e vamos casar a costura desde aqui de baixo, ó. Casou a costura, boto um alfinete de cada lado, e como a minha máquina e a máquina de vocês também, com uma certa delicadeza, passa por cima do alfinete, a minha máquina é uma Brother, mas eu tenho a Janome e a Janome também passa. Então, eu não preciso tirar o alfinete na hora da costura. Tem outras máquinas que não acontece isso. Então, olha, botei ali nas costuras, agora venho no cantinho, só para ficar mais certinho. Eu vou para a máquina e já volto. Ó, agora voltei da máquina, vou tirar os alfinetes. E nós vamos, então, revelar o cantinho. Ó. Esse é o bloco de Nine Pet. É o bloco mais comum que nós temos no
patchwork. Eu vou mostrar para vocês atrás como é que fica. Ó, esse aqui não tá perfeito, porque fez uma pequena dobra aqui e aqui, ó. Mas normalmente ele fica perfeitinho nos cantos. Mas como o que nos interessa é essa parte da frente, que é o mais importante quando você vai unir retalhos. Aí eu vou fazer uma colcha de retalhos, eu vou usar o bloco de nine patch para fazer a base da colcha de retalhos. Vários nine patches para montar a colcha. Isso aqui, este canto, é a coisa mais importante que tem. Não adianta você achar que, eu vou unir retalhos aleatórios e vai ficar tudo bem. Patchwork, hoje em dia, não tem unir retalhos aleatórios. A gente corta o tecido com uma régua e um cortador, a gente une os tecidos, faz com que as costuras casem, e isso é o mais importante. Quando você consegue fazer com que a costura case, fica lindo, todo mundo acha lindo e fica tudo perfeito. Eu sei que existe muita gente que gosta de unir retalhos, como a minha avó fazia, mas a minha avó fazia à mão. Então, o unir retalho dela era diferente, não era cortado, era cortado a tesoura, não era na base de corte, e era costurado à mão, então era uma coisa diferente. Agora, o patchwork mais moderno, a gente tem isso. Une as costuras e fica o cantinho bonitinho. Se você gostou, dá um like e me siga para mais vídeos como esse.